Fala galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal do Fabão, dessa vez a análise aqui, galera, do top 50 lutadores do MMA. Eu vou dividir, né, em 6 categorias, que são os lutadores bons, muito bons, excelentes, lendas. Aí eu criei uma nova categoria chamada Super Lendas e os GOATs. Os GOATs eu criei uma regra, galera, que só pode ter 5 GOATs, tá? Só pode ter 5, porque, cara, da história inteira do MMA, cara, eu peguei 50 melhores. Eu posso estar esquecendo alguém, possivelmente. Pedi pra inteligência artificial aí criar e me ajudar também. Peguei os 50 melhores lutadores de MMA e vamos elencar aqui eles. Eu quero saber no final se você concorda aí, se você tem a mesma opinião. E vamos que vamos, galera. Bom, vamos começar aqui com o primeiro lutador que aparece aqui pra gente, o Khamzat Chimaev. É um lutador ainda em atividade, né, galera? É o cara que é atual campeão da categoria da T84, né? E que já tá demonstrando intenção aí de subir pra categoria do peso meio pesado também. Eu coloco hoje o Khamzat Chimaev como um lutador excelente. Eu não sei se vocês concordam. Por quê? Porque, né, eu acredito que quando ele finalizar a carreira, ele vai estar em uma posição maior, talvez de lenda, super lenda ou até Gold. Enfim, aí vai depender dele. Mas fato é que hoje ele já é um campeão e foi o campeão que venceu a luta mais dominante da categoria, né, cara? Ele veio de uma vitória, assim, contra o Dricus du Plessis, que ele literalmente amassou os 5 rounds e sem perder nível no gás e tudo mais. Então eu acho que a gente tem um potencial muito grande em cima do Chimaev. Mas assim, não sei se vocês concordam, até o momento que eu gravo esse vídeo aqui, 24 de dezembro, ele está um cara bastante inativo, tá precisando de lutar. Então vamos ver se ele vai lutar com o Imavov aí, tá? Próximo lutador, galera, Israel Adesanya. O Adesanya, pra mim, é lenda, tá? É lenda. Eu acho que depois do Anderson Silva foi o lutador que mais conseguiu ser dominante nessa categoria dificílima, né? Que é do peso médio até 84 quilos. E basicamente, cara, ele conseguiu muita defesa de cinturão, venceu vários oponentes duros, né? Então, assim, ele veio do kickbox, né? O Adesanya, pra mim, ele flerta com esse super lenda aqui, mas eu acho que ele é lenda, na minha opinião. Quero saber a opinião de vocês, galera. Adesanya é lenda ou super lenda ou excelente? Eu acho que mais que isso, né, galera? Um cara que foi campeão, fez várias defesas, então, basicamente, tem vários nocautes plásticos também, conseguiu vencer até mesmo do Poatan, né, galera? Eu acho que isso credencia ele também pra estar no patamar de lenda. Próximo lutador, José Aldo Júnior, o rei do Rio, cara. Cara, pra mim é super lenda. Eu acho que ele não chega a nível Golds, porque só pode 5, mas... Meu irmão, um cara que tem uma aura absurda, um dos caras mais dominantes aí da categoria. O que falar, né, velho? O cara que veio até antes do UFC, né? Antes de ter a fusão ali do UFC e tudo mais, a aquisição ali junto com o Strike Force. O cara já lutava. O cara tem filme falando dele. Pra mim é uma super lenda, é um ídolo máximo, assim. Não tem muito o que discutir, cara. Eu acho que pra mim é. Assim, não tem outra categoria pro Aldo, pra mim é super lenda. E é isso, vamos que vamos. Bom, galera, próximo lutador, Tom Aspinall. Cara, eu vou colocar o Tom Aspinall aqui no muito bom, mas eu vou colocar ainda no mesmo critério do Chimaev, cara. O Tom Aspinall, ele é um cara que se mostrou ser muito dominante, venceu de vários, assim. Eu acho que ele deu um pouco de azar em relação ao John Jones, né, cara? Ele perdeu 2 anos da carreira, ele sem fazer nenhuma luta, esperando uma luta com o John Jones. E basicamente, cara, ele né, deu alguns azar na carreira também, de tipo assim, lesionar, ele lesionou contra o Curtis Blades, teve agora o episódio da dedada no olho contra o Cyril Gane, então a carreira dele sempre tá passando por alguns entraves, assim. Eu acho ele muito bom. Eu não sei se ele chega no nível de lenda ou excelente, assim, porque eu acho que ele ainda tem mais a demonstrar, entendeu? Eu acho que principalmente nessa categoria do peso pesado você tem muitos lutadores bons. Então, possivelmente, eu acho que o Tom Aspinall encerra a carreira numa posição melhor. Pra mim, ele poderia se encaixar no excelente também, né? O Tom Aspinall. Mas hoje eu vou ficar com muito bom do Tom Aspinall aqui. Mas se você quiser ficar como excelente pra mim, tá tudo certo também. Próximo lutador, Ian Borovic, cara. Cara, eu vou colocar o Ian Borovic como muito bom aqui. Ele é um ex-campeão, né? Da categoria do peso meio pesado. É um cara que tá ativo até hoje, tá com 42 anos de idade e lutando em alto nível. Lutou contra os melhores do game, né? Nessa categoria. E sempre foi um cara muito raçudo, já enfrentou o Ankalaev, já enfrentou o Poatan. O polonês é brabo, tem que tirar o chapéu pra ele, tem um queixo muito bom. E não sei, cara, eu não sei se ele chega ao excelente, cara, porque olha aqui, é muito cara bom ainda. Mas eu acho que entra no mesmo critério do Tom Aspinall, né? São dois caras, assim, que poderiam ter demonstrado mais, só que acabaram. Não sei, cara. Eu gosto muito do Ian Borovic, eu confesso, mas ele pra mim tá mais pro muito bom do que pro excelente. Eu acho que se ele tivesse tido defesa de cinturões e tudo mais, ele poderia estar ali no excelente. Mas hoje eu vou ficar com muito bom. Próximo lutador, Henry Cejudo. Cara, Henry Cejudo eu vou colocar como lenda, tá? Vou colocar como lenda, não vou colocar como super lenda, porque né, ele tem aquele negócio dele lá do Triple C e tal, tudo mais, mas eu acho que a galera hypa muito ele porque o feito dele realmente é muito brabo no sentido de ele foi campeão olímpico, né? Fez a transição pro MMA e acho que foi campeão de 2 categorias, né? Cara, o Encerrudo no auge ele era muito brabo, foi um dos caras que conseguiu ser mais eficiente no jogo de quedas do MMA.
Cara, ele pode se encaixar como super lenda? Pode, mas por exemplo, quando eu pego a régua do José Aldo, eu acho que tem uma diferença do Aldo pro Cerrudo, na minha opinião. Então por isso que eu vou colocar o Henry Cerrudo como lenda aqui, né? E eu acho que o Henry Cerrudo também, tipo, ele prolongou bastante a carreira dele, ele aposentou agora, né? Que ele perdeu aqui pro Peyton Talbot, né? Final de 2025. E essas derrotas dele, não sei, o cara pode ter dado uma mancha, assim, vamos dizer. Mas eu vou colocar ele no lenda aqui. Próximo lutador, Daniel Cormier. E aqui eu vou colocar o Daniel Cormier no Super Lenda, porque é um cara que foi muito dominante, né? Enquanto ele esteve no UFC. Lutou duas categorias também, lutou tanto de meio pesado como de peso pesado. É um cara que, assim, no meio pesado ganhou de todo mundo. O único que ele perdeu realmente foi pro John Jones. É um cara que foi muito ativo dentro do UFC, fez de tudo, fez tough, disputa de cinturão, defesa de cinturão. Hoje, inclusive, aposentou, mas ainda assim trabalha no UFC, entrevistando lutadores e tudo mais. Então, é um cara que virou realmente assim a cara do UFC. Eu acho que o Daniel Cormier, pra mim, é super lenda e é um cara que, assim, vamos colocar um cenário hipotético, se não existisse o John Jones, ele seria muito venerado, assim. Ele seria, tipo, o cara da nossa geração, acredito. Tá? Próximo lutador, Khabib Nurmagomedov, cara. O Khabib, pra mim, ele é lenda, tá? Khabib Nurmagomedov. É um cara que foi muito eficiente, né, no que ele se propôs. É um cara que fez super lutas, recordes de audiência. É um cara que movimentou muito o cenário da luta. Foi extremamente dominante, né, na sua carreira. Assim, todas as vitórias dele foi sem deixar margem nenhuma, ou dominando os rounds, ou finalizando. Né? Ficou muito conhecido como fazer aquele jogo de carrapato e tudo mais, mas em relação ao Khabib eu discordo. Eu acho que ele é um cara, tipo, até mesmo quando ele derrubava, ele era muito eficiente. E, cara, o problema do Khabib é que ele foi campeão e não fez defesa do cinturão, basicamente, né? Tipo, a sensação que dá no Khabib é que ele poderia ter lutado muito mais. Então, na verdade, eu vou mudar, galera. Eu vou colocar o Khabib como lenda aqui, cara. Pra manter o critério que eu tô dizendo pra vocês, né? Então, eu acho que o Khabib ficou essa parada na carreira dele. Por exemplo, ele não lutou com o Tony Ferguson no auge, que na época chegou a ter 9 vitórias seguidas na categoria. O Khabib não lutou com ele. Chegaram até a ter luta marcada, mas aí acabou que saiu ali machucado e acabou não rolando mais. O Tony Ferguson perdeu uma luta ali e acabou o hype. Então, assim, eu vou colocar o Khabib como lenda, máximo respeito, um excelente lutador, terminou de cartão invicto, aposentou invicto, não perdeu nenhuma luta, mas faltou mais dele, cara, faltou mais dele, porque essa categoria tinha muito cara bom que ele acabou não enfrentando. Próximo lutador, Conor McGregor. Cara, Conor McGregor eu vou colocar como lenda aqui também. Eu não vou colocar como super lendas, porque a gente tá falando aqui apenas do MMA, cara. Se fosse no quesito de entretenimento, marketing e tal, ele seria GOAT, tá? Mas a gente tá falando aqui dos melhores lutadores. O Conor McGregor é um cara que trouxe um aspecto muito sinistro no MMA, que é o jogo mental, um jogo de muita provocação. Então, pra ele, a luta começava antes de entrar no octógono, provocava, até passava do ponto algumas vezes. Chegou a atacar a equipe do Khabib Nurmagomedov, o ônibus lá que tava a equipe dele. Chegou a desrespeitar religiosamente, desrespeitar a família. Então, é um cara que passou do ponto muitas vezes. Nocauteou o Aldo em 13 segundos, né, velho? Que era um dos caras mais dominantes ali. Foi campeão de duas categorias também. É um cara que foi duplo campeão do Cage Warriors antes de entrar no UFC também. Fez uma carreira muito braba, só que eu acho que ele se perdeu, né, velho? Depois que ele foi campeão ali e foi pro boxe, ele voltou e nada mais deu certo pro McGregor, né? Ele quebrou o pé contra o Dustin Poirier, teve aquelas lutas lá com o Nate Diaz e tudo mais. Então, assim, pra mim o McGregor é lenda, um cara que marcou a história. Todo mundo sabe quem é o McGregor, mas a régua tá muito alta aqui, cara. Então eu vou ficar com o McGregor sendo lenda. Bom, próximo lutador aqui, a gente tá falando do Anthony Pettis. Cara, eu acho que é um lutador muito bom. Eu acho que não tem muito o que falar do Pérez. É um cara que é legal de assistir as lutas dele. É um cara que às vezes até se expõe demais, né? No sentido de que ele gosta muito do show, do espetáculo. E às vezes prefere, tipo, ir pra esse lado no caminho da hora da luta do que realmente fazer uma parada de que tentar ganhar a luta ali. E, sei lá, às vezes amarrar e tal. Então, é um cara que marcou história também no UFC. Acho que todo mundo conhece o Pérez. É um bom lutador. Mas eu acho que é isso. Não tem muito mais o que falar dele, assim. Hoje ele luta no Rising, eu acho, no MMA japonês, salvo engano, tá? Então é isso. Pra mim, ele se encaixa no muito bom. TJ Dillashaw. Na verdade, galera, eu vou mudar aqui. Como o Tom Aspinall e o Barovic, que são ex-campeões, estão no muito bom, eu vou colocar o Pérez no bom lutador. Eu acho que fica mais criterioso, assim, tá? E aí a gente preenche aqui com 5, beleza? Bom, galera, vamos pro próximo lutador, TJ Dillashaw, cara. Eu vou colocar ele como excelente. Ele é um cara que foi muito brabo na categoria dos galos até 61. Ganhou do Dominic Cruz, né? Ganhou do Corey Garbrandt. Um cara que era muito explosivo, é um cara que marcou história no UFC também, porque ele veio do TUF. E aí ele consegue, né, o título do UFC. Eu não lembro se ele foi o primeiro cara a ganhar o TUF e o UFC junto. Mas se não foi o primeiro, ele foi um dos primeiros, com certeza. E o cara, eu acho que a única coisa que suja a questão do Dillashaw foi o doping ali, né? E aí depois acabou tendo umas lesões e tudo mais. Final de carreira, eu lembro que teve uma luta que ele foi dominado pelo Aljamain Sterling.
Então, assim, é um cara que foi um excelente lutador, foi um bom campeão, um cara que levou o nível da categoria. Então, eu acho que o posto do Dillashaw é um cara excelente. Não chega a ser lenda, mas fez história no UFC. Próximo lutador, Demetrius Johnson, cara. Este aqui, super lenda com toda certeza. É um cara recordista de defesa de cinturão da categoria do peso mosca. Eu acho que ele poderia até ser encaixado como GOAT, cara. Porém, o problema que o Demetrius Johnson trouxe aqui, cara, é que a categoria dele não tinha muita visibilidade, né? Às vezes a gente via a luta dele que a gente entrava sabendo que ele ia ganhar, a questão era como de que forma. Então a categoria do Mosca, a geração dele, assim, ele era muito acima da geração. Assim, como eu disse, ele poderia ser GOAT, mas ele pecou, assim, algumas coisas como vender luta e tudo mais. Ele não era um cara tanto do microfone, assim. Pra mim, cara, ele pode ser encaixado como GOAT, mas eu vou colocar ele como super lenda, porque eu acho que essa lista em específico tá muito sinistra. Então são 50 caras, e como eu vou cumprir meu critério de ter apenas 5 GOATs, eu vou colocar o Demetrius Johnson como super lenda aqui, tá bom? Bom, próximo lutador aqui, galera, é o Rampage Jackson, né? Eu acho que o Rampage é um excelente lutador, é um cara que também no UFC todo mundo conhece, é um cara que teve aquele episódio ali no TUF, é um cara que ajudou muito a popularizar o MMA ali tipo assim, ele tinha um personagem muito bom, né? Ele colocava umas correntes, fazia uns latidos de cachorro ali. No TUF ele tem um vídeo que é super viral, que ele quebra a porta, assim. E era aquele cara durão, assim, meio bad boy. Então acho que o Rampage Jackson é um excelente lutador. Sempre propôs boas lutas, é um cara que sempre esteve nas cabeças ali do peso meio pesado. Eu acho que ele é um cara que pode ser comparado ao Jan Blachowicz, cara. Então, assim, eu não lembro se o Rampage Jackson foi campeão do UFC, cara. Eu vou até pesquisar aqui pra manter o nosso critério, velho. Porque eu, honestamente, eu não lembro aqui. Eu vou pesquisar se o Rampage foi campeão. É, ele é ex-campeão, né? Ele é ex-campeão do UFC. Então, sim, cara, ele é excelente. Eu não sei se vocês concordam, mas qual que seria o meu critério aqui? Como eu coloquei o Jan Blachowicz como muito bom sendo campeão, se o Rampage Jackson igual eu imaginei, não tivesse sido campeão, eu ia trocar os dois. Mas nesse caso eu acho que tá justo. O Rampage Jackson foi um cara que eu acho que teve mais feitos ainda do que o Blachowicz no mundo da luta. Então pode ser que o Blachowicz aposentando isso mude, né? A gente ainda tem uma dimensão do Blachowicz ainda ativo dele, mas eu acredito que isso aqui é o certo. O Rampage Jackson como um excelente lutador, comparado ao TJ Dillashaw e comparado a Khamzat Chimaev. Galera, próximo lutador, Jorge St-Pierre. E aqui pra mim eu vou colocar como GOAT, tá? Vou colocar como GOAT. Mas aí é uma questão de critério pessoal. Por exemplo, você pode achar o Demetrius Johnson no lugar do St-Pierre aqui tranquilamente. Mas eu acho que o Jorge St-Pierre foi um dos caras, assim, mais dominantes, que na época, assim, trouxe muito desempenho, coisa de performance, força física. É um cara que mudou muito o MMA, é um cara que era atemporal, tipo, ele era à frente do seu tempo, assim. Um cara que conseguiu também ser campeão de duas categorias, né? Ele foi campeão da categoria de 77 e campeão da categoria de 84, né? Então, assim, é um cara que marcou história. É impossível se você assistir o UFC nesse século e não conhecer o Jorge St-Pierre, cara. Inclusive, eu mesmo sou muito fã dele, eu tenho uma tatu no mesmo lugar que ele, no peito. Cara, eu sou suspeito pra falar do St-Pierre. Pra mim é GOAT. E é isso, vamos continuar na lista aqui, galera. Próximo lutador, a gente tá falando do Michael Bisping. Eu acho que é um lutador muito bom, aqui no mesmo critério de Blachowicz, Tom Aspinall e entra ele junto. Cara, um cara que chegou a ser. Não sei. Na verdade, eu vou colocar o Bisping como bom, velho. Eu vou colocar o Bisping como bom. Eu acho que é um cara assim que. Era legal assistir as lutas dele, mas eu acho que como a lista tá com a régua muito alta. Não sei, velho. Eu acho que a gente tem que ser justo aqui. E todos esses outros aqui fizeram mais que ele no mundo do MMA. Essa é a minha opinião. Então, de maneira geral, eu vou colocar o Michael Bisping aqui como um bom lutador ao lado do Pérez, tá? E eu também já acrescento o Luke Rockhold, cara, que pra mim é um cara assim que tava no lugar certo na hora certa, não sei. Ele tem lutadores que se aposentaram, não foram campeões do UFC, que eram melhores do que ele, só que ele acabou sendo campeão do UFC. A questão do Luke Rockhold pra mim é essa. Claro, ele é um bom lutador, etc, mas pelo critério da lista, né, galera, que são 50 nomes, a gente tem que levar o nível, sim. Então eu vou colocar aí o Luke Rockhold como um bom lutador. Aí o próximo, galera, é o Anderson Silva, pra mim, GOAT, tá? Vou colocar o Anderson Silva como GOAT, recordista de defesa de cinturão na categoria do peso médio de 84. Um cara que tem um jogo completamente único, né? Um jogo de esquiva, um jogo mental de provocação, bate e sai. Um dos caras com o jogo mais bonito de MMA, né? Recentemente até no coach o Tyron Woodley, né, velho, na luta de boxe, então o cara luta até hoje. É um apaixonado pelo esporte, acho que é uma lenda máxima, acho que é impossível discordar. Acho que o Anderson, assim, marcou a época dele e pra mim tem cadeira cativa no lugar de GOAT. Então, eu acho que a única coisa que faltou para o Anderson Silva que a gente queria ver
foi talvez uma super luta dele com o John Jones, né? Ou no mínimo ele fazendo lutas do peso meio pesado. Eu acho que faltou ali pra, tipo assim, ele ser ainda mais GOAT. Mas mesmo assim, o que ele já fez, eu acho que já credencia ele como GOAT aí naturalmente. Então, Anderson Silva aí, pra mim, é GOAT. Próximo lutador, Tyron Woodley. Eu vou colocar o Tyron Woodley como um muito bom lutador, porque ele foi um cara que, assim, ele era muito forte fisicamente na categoria ali do 7-7. Ele, inclusive, fez boas lutas com um jogo de wrestling defensivo. Ganhou do Damian Maia muito bem, eu lembro que eu assisti. Era um cara que a trocação dele não era tão boa, né? Era um cara muito. Tipo assim, ele ganhava muito mais pelo físico e pelo jogo de quadril dele ali, cara. Principalmente no clinch. Ele é um wrestling muito sólido mesmo, fazia muita força. Mas, cara, faltou um pouco mais ali, defesa de cinturão tudo mais. Por exemplo, essa categoria é muito difícil, né? Mas aí, pô, ele né? Assim, foi campeão e tal, mas aí depois viu o Kamaru Usman e tudo mais, foi muito mais dominante que ele. Então acho que ele é um cara que é um lutador muito bom, mas a régua dessa lista tá muito alta, então é isso. Próximo lutador é Rob Lawler, né, cara? O Rob Lawler é muito bom lutador, eu acho que se encaixa aqui no mesmo critério do Pérez, tá? No sentido de que é um cara que ia pro entretenimento, ele ia pro combate, às vezes ele deixava de lado ali né, a estratégia ali pra ganhar a luta e ia de fato pra porrada franca, né? A luta dele contra o Rory McDonald, pra mim, é sem dúvidas uma das 3 melhores do UFC, uma das mais sangrentas, uma das batalhas mais árduas. É um cara que sempre gostou de cair na porrada, depois que saiu no UFC, foi pro boxe sem luvas, foi pra várias coisas aí. Então, eu acho que é um bom lutador, mas é aquele cara ali, estilo brigão mesmo ali. Então, eu acho que o estilo dele era muito legal de assistir, porém, tipo assim, se ele fosse um pouco mais estratégico, ele poderia estar melhor nessa lista, né? Pra conseguir melhores feitos e tudo mais. Mas pra mim, o Rob Lawler tá pago demais, um bom lutador, e é isso. Próximo lutador, BJ Penn. Cara, BJ Penn é um cara brigão também, um cara que também tem um jiu-jitsu bom, mas eu acho que é isso, velho. É um cara que o BJ Penn, a sensação que a gente sente é que ele poderia ter sido muito melhor do que ele foi. Mas ainda assim, cara, tá pago, né? Tá pago, marcou história também, todo mundo conhece o BJ Penn. É um cara que era legal de se assistir também, mas, cara, eu acho que, por exemplo, a diferença do bom pro muito bom aqui, eu acho que esses três aqui realmente fizeram mais que esses cinco. Então o BJ Penn vai ter que entrar como bom aqui também, porque senão a gente vai descer o critério, tá? Próximo lutador, Francis Ngannou, cara. Eu vou colocar o Francis Ngannou como excelente aqui. Por que eu vou colocar o Francis Ngannou como excelente, cara? Porque ele pra mim era um cara que poderia ter sido muito maior do que ele foi. Ele teve a oportunidade de lutar com o Aspen, oportunidade de continuar no UFC, fazer luta com o John Jones e tudo mais. Era um cara que poderia estar no patamar de lenda tranquilamente, mas ele escolheu ir para um outro caminho, né? Que é as super lutas de boxe ali, fez luta contra o Anthony Joshua, fez luta contra o Tyson Fury. Então assim, depois ele foi pra PFL, né? Ele conseguiu ser campeão da PFL, foi campeão de 2 organizações no peso pesado, né? Ganhou do Renan Ferreira, o Renan Problema. Mas, cara, eu sinto que ele poderia ser mais, né? Do que ele foi. Mas ainda assim a gente tem que colocar ele como excelente aqui, cara. Porque ele é um cara que foi campeão do peso pesado do Bellator, da PFL. Campeão peso pesado do UFC. Nocauteou vários caras, Alistair Overeem, vários caras. Steve Miocic. Então um cara que foi muito sólido. Mas, cara, faltou ele, né? Faltou ele contra o Tom Aspinall e faltou ele contra o John Jones aí. Eu acho que seria uma das lutas mais legais de se assistir. E assim, de força genuína, questão de genética, eu acho que provavelmente pode ter sido o cara mais forte a entrar no UFC, velho. A genética desse cara é uma parada absurda. Próximo lutador, Dricus du Plessis. Cara, eu vou colocar o Dricus du Plessis no mesmo patamar aqui de Ambrovic, no mesmo patamar de Tom Aspinall, cara. Galera, só lembrando que o Tom Aspinall, pra mim, ele pode ser encaixado como excelente, tá? Mas a questão é que realmente eu acho que o fato dele ter ficado 2 anos parado contra o John Jones, né, esperando uma luta, ele ter lesionado contra o Curtis Blades ali, ele ficou mais um período sem lutar. Agora essa dedada do Steve Gaine, então ele não tem muitas lutas assim até, né, questão de volume de lutas. Então, se você quiser colocar o Tom Aspinall como excelente aqui também encaixa, mas por esse critério aqui eu vou manter ainda o Tom Aspinall aqui no muito bom, tá? Qualquer coisa eu troco no final, mas eu acho que assim tá sendo muito bom até então. Eu acho que o Dricus du Plessis é um cara que tem uma das melhores sequências de vitória da categoria do médio, até 8-4, um cara com estilo irreverente, mas eficiente. Ganhou do Whittaker, ganhou do Adesanya, ganhou do Sam Strickland. Só que assim, cara, ele foi muito dominado contra o Chimaev, né? Foi muito dominado, o Chimaev fez parecer fácil. Então, eu acho que isso deu uma apagada, assim. Ele tinha muito uma aura que, tipo, até eu que faço aposta, né? Cara, era muito difícil apostar em lutas do Dricus du Plessis, né, cara? Porque, basicamente, você não sabe o que vai acontecer, meu mano. É muito previsível. Então, eu já ganhei bons greens, já acertei bastante com o Dricus du Plessis, mas já tomei algumas vezes pra dentro, por exemplo, contra o Whittaker. Eu achei que o Whittaker ia ganhar, entendeu? Então, é um cara muito irreverente, mas tem um jogo eficiente, cara. Tem um jogo eficiente, foi campeão. É um cara que conseguiu marcar seu nome. Ele é um muito bom lutador.
E vamos ver, né, cara, depois dessa derrota do Kimaev aí, o que ele pode vir. Eu acho que é um cara que tem potencial, sim, pra terminar uma carreira como um excelente. Né? Eu acho que Lenda ficaria mais difícil, mas ainda assim ele pode subir de categoria aqui até o final da sua carreira, tá? Lembrando, galera, eu comentei de apostas, eu tenho um grupo gratuito de apostas em MMA, se você quiser fazer parte, o link tá na descrição, fechou? 100% de graça. Próximo lutador, Merab Dvalishvili, cara. O Merab, ele ainda tá ativo, né? Ele acabou de perder o seu cinturão para o Petrian. Cara, eu fico muito em dúvida do Merab se eu coloco ele como lenda ou como excelente, tá? Mas, cara, eu vou colocar ele como lenda, tá? Eu vou colocar ele como lenda porque ele é um cara que, assim, por exemplo, no ano de 2025, eu acho que ele chegou a fazer 4 defesas do cinturão. É um cara que já chegou a dar a volta, né? Ganhou 2 vezes do Sam Marley, ganhou do Corey Sanhagen, tinha ganhado do próprio Petr Yan. Então, um cara que é muito dominante, muito ativo, né? Um cara que tem um jogo muito sólido nessa categoria dos galos aí, até B1. E assim, velho, eu acho que ele pode até terminar a carreira como super lenda, não sei, às vezes ele reconquistando o cinturão, mas hoje pra mim o Merab é lenda. Por exemplo, eu acho que se a gente coloca o Khabib aqui, a gente tem que colocar o Merab, porque o Merab conseguiu muito mais feitos, assim, né? E ainda tá ativo. Inclusive nesse ano de 2025 que eu gravo, cara, eu acho que o Merab fez 5 defesas de cinturão, isso é absurdo, velho. Pode até ter cobrado o preço isso na luta contra o Petr Yan. Então, o Merab Dvalishvili aqui pra mim tá como lenda. Leon Edwards, cara, eu vou colocar um Leon Edwards aqui como um bom lutador, tá? Um bom lutador. É um cara que conseguiu ser campeão também, né? Mas as lutas dele me parecem que, pô, não sei, um pouco de displicência do Kamaru, a gente nunca vai saber. Mas o fato é que o Leon Edwards foi campeão numa luta que era de 5 rounds, ele perdeu os 4 primeiros rounds, e no quinto round contra o Kamaru ele acertou um chute que apagou o Kamaru. Faz parte, luta é luta. Mas, cara, depois disso, nas defesas de cinturões e tudo mais, ele não conseguiu lutar bem contra o Belal. Foi nocauteado agora pelo Carlos Prates, então é um cara que não conseguiu ser um campeão dominante assim. Mas é um cara, sempre foi um cara muito duro de fazer boas lutas, teve uma boa sequência de vitórias no UFC. Porém, cara, eu não coloco ele como muito bom aqui, porque essa categoria do 77 tem muito cara bom. E, e como é que eu posso explicar, velho? Ele não lutou ainda com vários desses caras, né? Vamos ver. Eu acho que na carreira o bom aqui tá definido pra ele, tá? Mas é um cara que é um bom lutador. É um bom lutador. Próximo, Davidson Figueiredo. Cara, Davidson Figueiredo. Onde que a gente coloca o Davidson aqui, cara? Eu vou colocar o Davidson como excelente. É um cara que foi campeão da categoria do peso mosca, né? Fez aquela trilogia ali com o Brendo Moreno. Eu acho que quando ele aposentar pode ser que ele vire lenda, né? Um cara que agora subiu dos moscas para os galos, né? Então, não sei se ele consegue ser campeão mais, né? Ele acabou lesionando na luta contra o Corey Sanhagen, já tá quase com 40 agora, né? Ele tá com luta marcada agora contra o Marlon Magomedov. Mas, cara, eu coloco o Davidson no patamar de excelente aqui, flertando com lendas. Flertando, mas eu acho que ainda assim, por exemplo, o Conor foi campeão de 2 categorias, o Henry Cejudo também, o Adesanya fez mais de, sei lá, 6 defesas de cinturão. Então eu acho que eles estão um pouco acima do Davidson. Eu vou colocar o Davidson como primeiro aqui no excelente, tá? Justin Gaethje, galera. Próximo lutador, Justin Gaethje. Eu acho que o Gaethje é um lutador assim que vai ter a última chance, possivelmente, da carreira dele, né? Porque o William Topuria vagou o cinturão, então ele tá com luta marcada pra lutar contra o Perry Pimblett. Cara, eu acho que o Justin Gaethje, ele... como é que eu posso explicar? Se ele ganhar esse cinturão, eu acho que ele vira um excelente aqui. Mas hoje eu coloco ele como um bom lutador, cara. Eu coloco o Justin Gaethje como um bom lutador. É um cara, assim, que entrega luta, né? É o mesmo critério aqui que eu usei pro Rob Lawler e tudo mais. Foi igual no UFC 300, ele foi nos últimos 10 segundos ali pra pancada bruta ali, virou briga, né, em vez de luta, e acabou sendo nocauteado. Eu acho que ele não tem ainda aquele cacuete de ser campeão, é um excelente lutador pra se assistir, mas, cara, já perdeu pra vários nomes, já perdeu pro Poirier, já perdeu pro Charles do Bronx, já perdeu pro Khabib, não sei. Então, a régua tá alta dessa lista, né, cara? Então eu vou colocar o Gaethje como muito bom. Se ele ganhar do Perry Pimblett, aí eu dou mais um degrau pra ele, e aí, se ele conseguir fazer mais defesas, a gente vai subindo ele aqui. Mas hoje, né, gravando hoje, eu considero o Justin Gaethje aqui nessa lista um bom lutador, tá? Jamal Hill, cara, Jamal Hill, pra mim nem deveria estar nessa lista, acho que é um lutador comum, do que se demonstrou até aqui, apesar de ter sido campeão. Foi campeão, né? Acho que foi, não me lembro agora. Eu vou colocar o Jamal Hill aqui como um bom lutador. Mas assim, velho, não sei, cara, eu acho que as lutas dele até então, ele chegou muito rápido, né? Ele teve uma ascensão muito rápida, mas ele tá. Essa mesma ascensão que levou ele pra frente, tá levando ele pra trás, tá numa sequência muito negativa. Então, assim, é um cara que. Hoje, pra essa lista, não dá pra colocar ele no muito bom. Então ele vai ter que ficar no bom. Talvez a gente poderia ter colocado outro nome no lugar dele nessa lista, mas já que ele tá aqui, vamos no bom. Próximo lutador, a gente vai falar aqui do Max Holloway. Cara, o Max Holloway, ele pra mim é excelente, flertando com lenda, tá? Flertando com lenda. O Max Holloway, pra mim, ele
como é que eu posso dizer, cara? É, ele teve cinturão BMF. O Max Holloway, pra mim, é o mesmo caso do Daniel Cormier, cara. O problema do Daniel Cormier é que existiu o John Jones. O problema do Max Holloway é que existiu o Alexander Volkanovski, velho. Mas assim, é um excelente lutador, é um cara de primeira linha, é um cara que tem um dos boxes mais sinistros adaptado para o MMA, um alto volume de golpes. Se você for procurar aí, tipo, recordistas de golpes numa luta, golpes tentados, golpes conectados, sempre tem Max Holloway envolvido. O UFC 300, né, que foi a edição final ali, no caso numerado, ele fez talvez o maior nocaute da história do MMA, se a gente pode dizer assim, até mesmo pelo evento em si. Era a luta principal, o main event do card UFC 300, velho, sabe? São 300 do evento de luta. E, cara, faltando 10 segundos, você chama o cara ali pro fight no centro do octógono e consegue nocautear o cara, meu irmão. Então, Max Holloway é primeiras prateleiras, sem dúvida. Eu só não coloco ele aqui. Cara, na verdade, eu vou colocar o Max Holloway como lenda. Eu vou colocar o Max Holloway como lenda. Eu acho que os feitos dele é muito brabo, é o cara que já lutou também em mais de uma categoria. Então, Max Holloway como lenda aqui. Ai, agora vai começar a apertar, cara. Próxima luta, no próximo lutador, Islam Makhachev, cara. Islam Makhachev pra mim entra no patamar de super lenda. Pode aposentar como GOAT, né? Um cara que foi agora bicampeão, né, de categorias, né? Ele era dos leves, né? E ele agora foi campeão do meio médio. Então, assim, cara, bicampeão, fez várias defesas na categoria de baixo, pode ser que faça defesas nessa também. Agora a gente vai ver o Makhachev de verdade, cara, porque essa categoria dele tem Carlos Prates, tem o Yangel, tem o Rakhmonov, então, assim, o Michael Morales, então o caldo vai engrossar pra ele. E, assim, cara, pra mim, ele tem muito material pra virar GOAT, tanto pela qualidade dele, tanto, cara, assim, pela qualidade dos lutadores que ele vai enfrentar. Se ele, por exemplo, termina a carreira ganhando do Morales, do Prates, do Rakhmonov, do Yangel, vence os quatro. Cara, como você fala que ele não entra nessa lista de GOAT, entendeu? Então, pra mim, o Makhachev é um cara que, assim, né, discípulo ali do Khabib, né, do clã do Abdul Manap, que é o pai do Khabib. É um cara extremamente sólido, eficiente, extremamente contundente. Não, cara, finalizou o Moicano, finalizou o Charles do Bronx, nocauteou o Volkanovski. Assim, eu acho que o que falta também, que eu queria ver, pelo menos, é a luta dele contra o Ilia Topuria. Próximo lutador aqui, cara, é o Mirko Crocop não, cara, é o Stipe Miocic, né? Cara, o Miocic, pra mim, ele tá aqui no patamar de excelente. Foi um cara muito sólido na categoria. Na verdade, eu coloquei ele como muito bom. Foi um cara muito sólido na categoria do peso pesado. É um cara que, croata, né? Eu lembro que ele era bombeiro, história de vida sinistra. Muito sólido também, fez excelentes lutas contra os melhores da sua época. Então, assim, era legal de assistir o Miocic. Foi um cara que, é isso, cara, eu acho que é muito bom. Acho que a gente não pode colocar ele no nível de excelente, assim, porque, na verdade, cara, pô, eu não sei, eu acho que ele fez mais que o Ngannou. Eu vou colocar o Miocic como excelente aqui, galera. Eu vou me corrigir aqui, eu vou colocar ele como excelente, porque foi um cara que foi muito dominante também, cara. Ele foi muito dominante no peso pesado. Tinha uma época que o peso pesado passou por um platô, assim, tipo, não tinha muita luta empolgante. Cara, o Miocic reinava nessa época aí. Então eu vou colocar ele como excelente aqui. Próximo lutador, Brandon Moreno. Cara, Brandon Moreno eu acho que muito bom. Eu acho que o filtro pra gente comparar aqui é o Davidson, né? Eu acho que o Davidson foi um cara que conseguiu mais feitos que ele. Então eu vou colocar o Brandon Moreno como muito bom. É um cara que foi campeão, um cara que participou do TUF, fez a trilogia com o Davidson, fez várias guerras contra excelentes caras. Tem luta dele contra o Royval, assim, cara, lutaça. Eu lembro do nocaute que ele deu no Kai Kara France, cara, foi um chute na costela, assim, meio de lado. Um cara muito habilidoso, um estilo pouco ortodoxo, assim, de luta, né? Então eu vou colocar ele como muito bom aqui. Próximo lutador, Belal Muhammad. Cara, eu vou colocar ele como bom aqui. Eu acho que é a mesma parada do Leon Edwards, né, velho? Os dois bateram ali e acabaram sendo campeões na categoria de 7-7, mas, cara, depois disso, né, não conseguiu engrenar sequências de defesa de cinturão. É uma categoria muito difícil. Eu acho que, assim, a gente tem que parabenizar eles pelos feitos, né, de serem campeões e tal, mas essa categoria é muito embaçada. Você tem Kamaru Usman, você tem uma Makhachev agora, Morales, Prates, cara, não dá. Então, eu vou colocar aqui o Belal Muhammad aqui como um bom lutador. Eu acho que não cabe colocar ele como muito bom aqui, porque eu acho que esses caras fizeram mais aqui que ele, tá? Próximo lutador, Charles do Bronx, cara. Charles do Bronx. Cara, o Charles eu vou colocar como lenda. Na verdade, eu vou colocar ele como super lenda, cara, porque assim, além dele ter sido campeão, né, ter conseguido uma defesa sinistra, ele tem alguns feitos dentro do MMA que é absurdo, velho. Ele é o maior finalizador da história do UFC. Entende? É o cara que mais conseguiu submissão. E eu acho isso muito difícil de você conseguir, cara. Pensa, você no maior evento de lutadores do mundo, onde tem os melhores lá, você conseguir ser o cara que mais finaliza. Meu irmão, isso é absurdo. O Charles tem um cartel surreal, é muita luta que ele tem, é um cara muito ativo. Você nunca viu o Charles sem lutar assim. É extremamente raçudo. Quando perdeu, só perdeu pra cara duro, né, velho? E o Charles, assim, velho, se você for ver o cartel dele, ele já ganhou de muito cara bom, velho.
cartel do Charles é surreal. Então, assim, eu vou colocar o Charles do Bronx aqui como super lenda, pelo fato dele também ser o maior finalizador da história do UFC. Cara, eu acho que isso pega muito pra mim. Eu acho que isso é um feito que ninguém pode tirar dele. Então, eu vou colocar o Charles aqui como super lenda. Próximo lutador, Sean O'Malley. Cara, o Sean O'Malley pra mim é um lutador muito bom, né? Um lutador muito bom. Porém, é um cara que conseguiu ser bastante dominante assim na categoria dos galos. Ele é um cara muito alto pra categoria. Mas igual o Daniel Cormier tinha muita dificuldade porque tinha o John Jones, o Max Holloway tinha muita dificuldade de ser campeão porque tinha o Volkanovski, o Sean O'Malley tem muita dificuldade de ser campeão por causa do Merab, né? O Merab é um cara muito, o Sean O'Malley é um cara muito novo, porém ele já lutou 2 vezes contra o Merab e perdeu as duas de forma muito dominante, cara. Inclusive a última pela via rápida. Então eu acho que é um cara que vai ficar nessa, velho. Agora com o Petr Yan sendo campeão, quem sabe aí ele pode estar tentando aí recuperar, né? Ser campeão aí, velho. Mas é difícil porque enquanto o Merab estiver ali, é um jogo que não casa pra ele, entendeu? Então vou colocar ele como um lutador muito bom. Dá pra ver que é um cara plástico, um cara que tá em atividade ainda, né? Pode evoluir nesse quadro. Mas eu acho que é isso. Eu vou colocar o Sean O'Malley como um lutador muito bom. Na verdade, galera, eu vou colocar o Sean O'Malley como bom, pra ser justo aqui, né? Tô vendo aqui, pô, Aspinall campeão, o Barovic, o Duplessis. Eu vou colocar o Sean O'Malley como um bom lutador aqui, pra manter um pouco mais de critério, pra levar o nível do nosso cenário aqui. Bom, próximo lutador, Alexandre Pantoja, cara. Alexandre Pantoja pra mim é super lenda, cara extremamente dominante na categoria dos moscas. Perdeu o cinturão agora por lesão, né, cara, ali no ombro, um pouco de azar ali. Mas é um cara que, pô, já tava dando volta nessa categoria, né? Ganhou de todo mundo. Tiveram que chamar a cara lá do Japão pra lutar com ele, porque não tinha mais quem lutar. Ganhou do Breno Moreno, já ganhou do Royval. Cara, o Pantoja eu acho que é um cara muito pouco valorizado, assim. E é um cara que sempre foi muito sólido, sempre foi muito eficiente. Tive a honra de assistir ele lutar presencialmente contra o Steve Seg, né, no UFC Rio. E, sei lá, cara, a aura do cara é absurda, um cara extremamente batalhador, tem uma história de vida sinistra. Então, eu acho que o Pantoja entra no mesmo patamar do Demetrius Johnson aqui, de ter dado um pouco de azar, porque a categoria dos moscas realmente é uma categoria que não tem tanta visibilidade, igual as outras. Mas assim, o Demetrius Johnson, pra mim, ele é o maior de todos, do peso mosca, e em segundo lugar vem o Pantoja. Então, pra mim, os dois são super lendas ali, tá bom? Bom, galera, próximo lutador, Dustin Poirier, né? O Dustin Poirier. Vou colocar o Dustin Poirier como. Eu não sei se coloco ele como excelente ou muito bom. Cara, eu vou colocar como muito bom, flertando com excelente, cara. Porque assim, o Dustin Poirier eu acho que tem o recorde de nocaute da categoria. Não sei se são 12, velho, não sei. Tem uma das mãos mais pesadas, né? O Diamond. Só que o problema dele ali é que ele sempre, quando chegava na boca pra tentar ser campeão, ele acaba que não consegue converter, né? Tem vários lutadores assim, né, cara? O Demian Maia é um cara desse que chegou a disputar cinturão de 7-7, 8-4, acabou não sendo campeão. O Dustin Poirier. Então, realmente, cara, a gente tem que valorizar quem consegue ser campeão, né, bicho? Não tem jeito, é muito difícil. Então, eu vou colocar o Dustin Poirier aqui como muito bom, porque apesar, né, das disputas de cinturão e tudo mais, é um cara que ganhou de muito cara duro, ganhou de ex-campeão, um cara que chegou a ter o recorde de nocautes. Então, eu vou colocar o Dustin Poirier como muito bom aqui. Próximo lutador é Prohaska. Yuri Prohaska. Cara, o Prohaska, pra mim, ele entra no excelente, mas eu acho que ele vai terminar a carreira como lenda ou super lenda. Eu acho que é um cara muito bom, extremamente difícil de se prever. E entra no mesmo critério aqui, cara. Igual o Sean O'Malley tem azar com o Merab, né, o jogo não casa, o Max Holloway com o Volkanovski, com o Meio com o John Jones, eu acho que o problema do Prohaska é o Poatan. Eu acho que com a subida do Poatan pro peso pesado, que provavelmente tá pra acontecer, o Prohaska seja um cara pra dominar essa categoria do peso meio pesado. Quero muito ver ele contra o Kalaev, inclusive. Mas pra mim, cara, ele é excelente e chega muito perto de lenda aqui. Eu acho que até o final da carreira ele vira lenda, com certeza. É um cara que tem um dos estilos mais sinistros, assim, de luta, né? Então eu vou com ele pro Rasca aqui, tá? Bom, galera, vamos aqui pro próximo Rakhmonov, cara. Rakhmonov, um excelente lutador, acho que é a palavra pra ele. O problema do Rakhmonov é as lesões, né, cara? As lesões. Eu acho que não dá pra gente colocar o Rakhmonov aqui no mesmo patamar de Adesanya, de Conor McGregor, Merab e tal. Mas é um cara que, infelizmente, as lesões dele tá atrapalhando ele muito, né? A gente já viu isso acontecer com outros lutadores, né? Como, por exemplo, o Dominic Cruz. Só que hoje a gente tem que ir pelo certo, né, cara? E o certo pra mim é colocar o Rakhmonov como um excelente lutador. É um cara que no UFC não perdeu até agora, mas não luta, né? Tá bem inativo por essa questão das lesões, então a gente vai ter que aguardar, né? Próximo lutador, Aljamain Sterling, é um cara que eu acho que pra mim é o mesmo cenário do Tom Aspinall. É um cara que foi campeão e tal, mas, cara, falta alguma coisa ali, não sei, velho. Falta luta, às vezes falta defesa de cinturão, falta alguma coisa. Então, eu acho que são dois cenários bem parecidos do Aspinall com o Aljamain Sterling. O Aljamain Sterling, que eu acho que ele foi campeão dos Galos, né? Quando ele ganhou do TJ. Não, foi do Petr Yan, né? Ele ganhou do Petr Yan e depois ele sobe. Acho que ele até ganha do Cerrudo, né?
Cara, pra mim o Aljamain Sterling é um lutador muito bom, mas pode ser que finalize a carreira como excelente aqui. Mas não sei, cara. Eu acho que foi um cara pra mim, é igual o Dricos do Plessis e tudo mais. O cara não conseguiu fazer defesa de cinturão e tal, e fica ali sendo o cara de apenas uma viagem, então a gente tem que colocar ele como muito bom aqui, tá? Próximo lutador, Sam Strickland. Vou colocar ele como muito bom também. O Sam Strickland é um cara que. Ah, já lutou com o Atan, já lutou com o Adesanya, já lutou com todo mundo da categoria 384. E. Ah, sei, velho. Falta também alguma coisa do Strickland, aquela cacoete de campeão, né? Um cara que conseguiu também engrenar tanto assim. Então, eu acho que esses caras aqui são todos parecidos, assim. O Tom Aspinall, o Barovic, o Sam Strickland, o Dricus du Plessis. Esses 4 caras aqui, a gente coloca eles como muito bons, mas falta alguma coisa ainda que a gente não consegue colocar ele como excelentes aqui. Então, acho que até aqui a lista tá muito bem feita, cara. Eu acho que não tem nada que eu mudaria aqui. Talvez o Tom Aspinall eu pudesse colocar como excelente. Eu vou colocar o Tom Aspinall como excelente, galera. Vou colocar o Tom Aspinall como excelente. É um cara que não perdeu também, né? A única derrota dele foi pro Chris Blades, né? Naquela lesão, né? Que ele chuta a perna e se machuca. Então acho que aqui, agora, nesse momento, a lista tá muito boa. A lista tá muito boa. Talvez eu possa descer o Rampage Jackson. Talvez. Mas aí eu acho que a lista assim tá boa. É isso. Próximo lutador, Ilia Topuria. Cara, Ilia Topuria, eu vou colocar ele como lenda, né? Vou colocar ele como lenda aqui. Eu acho que é um cara que, mesmo novo no MMA, um cara que tem, né? Tipo assim, poucas lutas comparado a outros lutadores. Mas é um cara que já conseguiu vários feitos. Foi o primeiro e único cara no nocautear o Max Holloway, né? Acho que ele foi campeão de 2 categorias já também, né? Enfim, cara, é um cara extremamente letal, tem um jogo de chão muito bom, tem um box alinhadíssimo, os boxes mais bonitos do UFC. Então, assim, acho que ele pode terminar a carreira como super lenda, como GOAT, tem muito potencial. Tá vivendo uma fase difícil agora da carreira, né? Negócio de divórcio e tudo mais. Porém, eu acho que o Topuria é lenda, cara. Na minha opinião, o Topuria é lenda. Eu acho que a pior, tipo assim, das lendas, é o que menos fez, se comparado ao Merab, ao Adesanya, assim, mas é porque é um cara mais jovem. Mas hoje, né, o fato dele já ter conseguido tanta coisa já credencia ele a lenda pra mim. Então vou colocar o Topuria como lenda, tá? Próximo lutador, Kamaru Usman. Cara, Kamaru Usman pra mim é super lenda, um dos caras que conseguiu fazer mais defesa de cinturão. O cara que foi dominante por muito tempo, acho que uns 3, 2 anos, assim, ele dominou a categoria, limpou todo mundo do 7-7. E, cara, sei lá, até a derrota que ele teve pro Leon Edwards foi um estranho, velho, porque ele ganhou a luta inteira, chegou no quinto round e tomou aquele chute. Mas, cara, pra mim o Kamaru Usman é lenda, perdão, é super lenda. Eu acho que é um cara que conseguiu ser bastante dominante numa categoria muito difícil. Então, tá ativo até hoje também, né? A gente tem que ressaltar isso. Vai que ele seja campeão de novo. Tá com rumores aí dele lutar com o Islam Makhachev. Então, eu vou colocar o Kamaru Usman como super lenda aqui, tá? É um cara que ainda tá ativo. Então é isso. Cara, a próxima luta aqui que a gente tem é Alexander Volkanovski. Cara, o Alexander Volkanovski, né? Acho que é chovendo molhado, né? Pra mim é o melhor da história na categoria dele. Tá pra aposentar agora, né? Rumores, né? Que ele vai lutar contra o Diego Lopes. Ah, cara, mas é um cara que deu várias voltas na categoria. Ganhou 3 vezes no Max Holloway, né? Ganhou do Diego. Ganhou da nova geração, da velha geração. Tentou lutar com o Makhachev ali, a primeira luta, meu irmão, deu um caldo no Makhachev. A segunda acabou sendo nocauteado porque pegou a luta em cima da hora, mas assim, a primeira, velho, ele deu um trabalho, o Makhachev tem imagens assim do Makhachev olhando pro relógio, assim, caraca, falta quanto pra acabar o round. Então, assim, um cara que defensivamente é absurdo, um cara que era jogador de rugby. E assim, cara, pra mim, aí a gente fala questão de categoria, né? Igual o Anderson foi extremamente dominante na categoria 384, o peso pena, né? Peso pena, acho que foi peso pena, né? Que foi a categoria que o Volkanovski dominou assim por muitos anos. Então, pra mim, eu vou colocar o Volkanovski. Próximo lutador, Petr Yan, cara, vou colocar como excelente do lado do Davis aqui, é um cara que agora conseguiu ser campeão contra o Merab. Agora a gente vai ver o Petr Yan como campeão, né, cara? Se ele começar a fazer defesa de cinturão e tudo mais, a gente aumenta o patamar dele aí. Mas é um cara que, pô, muito bom. Só luta contra cara duro, um dos caras que vai aposentar com os melhores cartéis aí. Já lutou contra todo mundo desse game, já lutou com o próprio Davidson, o Aljamain Sterling, já lutou com o Merab. Cara, acontecendo mal, meu irmão, guerra, vai ser guerra. Então é um cara que foi o único cara a conseguir ganhar do Merab aí, né, velho, desde que ele virou campeão. Então fazendo um jogo muito bom de cotovelada no antebraço, né, cara. O Merab vinha ali pro clinch, o Petr Yan soltando uma joelhada. Muito body shot, body kick, né, chute no corpo. Né, o Merab foi bem acertado ali na última luta entre eles. Então, pra mim o Petr Yan hoje tá como excelente, muito perto das lendas. Claro que a gente tá falando aqui baseado no hoje, né. Então, hoje eu vou colocar o Petr Yan como um excelente lutador, tá? Próximo, Robert Whittaker, cara. Robert Whittaker. Cara, o Whittaker, eu não sei se eu coloco ele como excelente ou como muito bom. Eu vou colocar ele como muito bom, cara, no mesmo patamar aqui do Ian Barovic, do Dricus du Plessis e tudo mais. É um cara que
Assim, conseguiu, mas perdeu ali contra a Adesanya 2 vezes, acabou perdendo pro Dricos Duplessis, contra o Borrachinha ali, quase perdeu pelo round também, tomou um chute. Cara, eu pessoalmente gosto muito do Whittaker, de ver ele lutar, é um cara muito bom, muito técnico, muito forte, mas assim, a lista tá muito braba, né, cara? Você vê ali, por exemplo, um Davidson, um Petrião, um Ngannou, um Kimaev, né, cara? Então acho que a gente vai acabar tendo que encaixar o Whittaker aqui como muito bom. Eu acho que dá pra imaginar ele como excelente pro critério que a gente tá fazendo, mas pra ser 100% justo, eu vou colocar aqui como muito bom o Whittaker. Próximo lutador, Alex Poatan Pereira, eu vou colocar, cara, como GOAT, eu vou colocar como GOAT, porque assim, o caso do Poatan é uma parada bizarra, velho. O Poatan não tem nem 5 anos, acho que não tem nem 4. Ele foi campeão da categoria do 8-4, fez defesa, cara, ele subiu pro meio pesado, ganhou, perdeu o cinturão, reconquistou, defendeu em cima da hora, luta caía, ele pegava. Não, cara, ele ganhou do Jamal Hill, ganhou do Iri Prohaska, ganhou do Ankalaev, sabe? Assim, lutou com o Yambarovic, a Adesanya 2 vezes, ganhou do Sam Strickland. Então, um cara, velho, que assim, pro período curto de tempo que ele teve no MMA, é absurdo, velho. É surreal o feito que ele conseguiu, né? Ser o campeão de 2 categorias. E, cara, pode ser mais, né? Pode ser mais ainda. Porque pode ser luta com o John Jones, pode ser o primeiro cara a ser triplo campeão do UFC, isso nunca aconteceu. Então, se o John Jones, por exemplo, ganha de um Tom Aspinall ou de um Cyril Gane, ele vira campeão do peso pesado e vira tricampeão. E como você fala com um cara desse não é GOAT, cara? Entendeu? Então, pra mim, Poatan, ele é GOAT aí, cara. Ele entra na lista como GOAT. Claro que fica muito subjetivo, né? Por exemplo, o Demetrius Johnson, por exemplo, ele fez mais coisas que o Poatan, né? Mas daí a gente vai pesar, né, o contexto, né? A qualidade dos adversários que o Poatan enfrentou. O Poatan enfrentou acho que 7 campeões, né? Parada absurda, assim, de outras categorias e tudo mais, campeões de outras categorias que seriam adversários teoricamente mais difíceis. Isso tudo a gente tem que pôr na balança, né? Então eu vou colocar o Poatan como GOAT aqui, mais o John Jones, cara. O John Jones pra mim era o top 1, né, de todos, da história. Vou só organizar aqui por lista do que eu acho que seria os GOATs, tá? Ok, isso. Então, cara, olha como que ficou a nossa lista aqui. Vamos elencar aqui por ordem de chegada, vamos dizer assim, né? Opa. Aqui, ó, vou colocar o Topuri aqui mais pra cá. O Merab fez mais aqui. Aqui. Pronto. Eu acho que essa lista assim ficou boa. Vamos agora para o nível dos excelentes. Vamos colocar... Vou colocar o meu Tite um pouco mais pra cá. Não, meu Tite fez mais. Cara, o problema do Rakhmonov são as lesões, né, velho? Ele é um cara absurdamente bom, mas essas lesões é foda. Cara, eu tô quase descendo o One Page, cara, mas vamos ver. O Whittaker fez mais, né? Taron Woodley também. Yambarovic. Nossa, tá muito difícil, cara, elencar essa lista aqui. Pra mim, o Jamal Hill vem pra cá. Cara, aqui a gente tem que colocar os caras que conseguiram ser campeões aqui mais pra cá, né? Não tem jeito. Até o Luke Rockhold, que foi um cara que pra mim é um dos campeões mais fracos, a gente não pode também ser injusto, né? Aí lembrando, tá, galera? O Justin Gate aqui, ele, se ganhar do Perry Pimblett, ele vai pra muito bom aqui na nossa lista, tá? Então, como que ficou a nossa lista, galera? Primeiro, John Jones. Segundo, Alisson Silva. Terceiro, Jorge St. Pierre. Quarto, Volkanovski. Quinto, Alex Poatan. Sexto, Demetrius Johnson. Sétimo, Pantoja. Oitavo, Aldo. Nono, Daniel Cormier. Décimo, Makachev. 11, Charles do Bronx. 12, Kamaru Usman. 13, Adesanya. 14, Henry Cejudo. 15, Merab Dvalishvili. 16, Ilia Topuria. 17, Khabib. 18, Max Holloway. 19, Conor McGregor. 20, Davidson Figueiredo. 21, Kimaev. 22, Petrian. 23, Miocic. 24, Dillashaw. 25, Prohaska. Fechamos a primeira metade aqui. Já quero saber a opinião de vocês, o que vocês acharam. 26, Tom Aspinall. 27, Ngannou. 28, Rakhmonov. 29, Rampage Jackson. 30, Whittaker. 31, Tyron Woodley. Né? 32, Yambarovic. 33, Sam Strickland. 34, Dricos Duplessis. E 35, Aljamain Sterling. 36, Brandon Moreno. 37, Dustin Poirier. 38, Belal Muhammad. 39, Michael Bisping. 40, Luke Rockhold. 41, Leon Edwards. 42, Sean O'Malley. 43, Just Gate. 44, Anthony Pérez. 45, Robbie Lawler. 46, BJ Penn. 47, Jamal Hill. Cara, faltou 3 aqui, na verdade. Eram 47 lutadores. Mas assim ficou o nosso top 47. O que vocês acharam? Vocês concordam? Vocês discordam? E lembrando, cara, essa lista pode ter faltado sim alguns nomes, mas eu pedi para a inteligência artificial criar o top e aí eu elencaria. Deixa o like, se inscreve no canal aí se você gostou desse tipo de conteúdo. Tamo junto, valeu!